O ônibus marmiteiro dos trabalhadores de Santa Luzia, Antônio Galvão. Estamos em tempos tempestuosos e de pandemia, mas sempre celebraremos o Natal e a aurora de um novo tempo. Esta época inspira em muitos de nós o sentimento de fraternidade e o advento da paz. Flui em cada um boas recordações da infância e tempos memoráveis de nossa vida. E estando na cidade de Santa Luzia, esta comunidade de gente boa que carrego comigo como uma pérola de convivência, estando por lá, numa roda de amigos, escutei uma história que me deixou curioso e comovido. Afinal, são nos bares dos amigos ou os amigos dos bares que soltam estas boas lembranças e estes lampejos de história. Neste círculo de companheiros, lembrou-se do nosso estimado Márcio, mais conhecido por Gaiola. Houve um tempo em que a solidariedade e o companheirismo atravessavam a cidade de Santa Luzia e desembarcavam na Praça da Estação, em Belo Horizonte. A história é tão comovente que não poderia escapar do registro deste singelo cronista, se assim posso me referir nesta escrita. Este texto traz a referência da chamada História das Mentalidades. É o desenho de uma época que repousa nos anônimos e simples, mas que constitui valores do passado, traço de uma época. Conta o dono do Gaiola que nos idos dos anos 70 e 80, trabalhadores de Santa Luzia iam diariamente ganhar seu sustento, o pão de cada dia, com o suor do seu trabalho, na cidade de Belo Horizonte. Ainda não havia um mercado de trabalho que pudesse absorvê-los na cidade natal. Nesta época, os trabalhadores dos diários associados, dos Correios, Coab, comércio, indústrias, os prestadores de serviço, contínuos, entre outros nobres ofícios, alimentavam-se nas marmitas. Era o costume. Não havia esta facilidade de hoje de preço e acesso a restaurantes populares, nem alimentação a preços módicos, tendo em vista que os salários sempre foram muito reduzidos. Foi uma geração que sofreu muito para melhorar as condições de trabalho e de vida. A classe operária lutou muito para buscar sua independência e cuidar com dignidade de suas famílias. São muitas as famílias com trabalhadores que passaram por esta jornada. Podemos lembrar, a partir dos que viveram esta epopeia aqui, Gaiola, Tarcísio, Talardo, Cabé, Amauri, Ronaldo do G, Niltinho do Levi, Toninho de Antônio Nonato, Tinho de Carmelita, Murilo Pinto, Edisson, Pedro Paulo, José Santana e muitos outros. Para os mais novos, explico. A marmita, ou a quentinha, que era aquecida em banho-maria em fogões improvisados, é uma vasilha em que se leva a refeição individual para o local de trabalho, de estudo ou outros. Pode ser um conjunto de vasilhas adaptadas a um suporte que servem para o transporte da comida. Também pode ser panela de metal com tampa, vaso de folha de Flandres em que os soldados comem no rancho. Recordo do tempo do trem de ferro. Meu pai, Plínio Galvão da Costa França, ferroviário, transportador de cargas e afeto,
pelas linhas férreas das Minas Gerais e Serra da Mantiqueira. Viajávamos muitas vezes levando nossa refeição em embornal, matula, lancheira ou marmita. Nos idos do tempo da contracultura e anos de chumbo, o costume e a necessidade impunham uma lógica de sobrevivência dura, mas com gesto diário de carinho. As mães, esposas, filhas ou outro familiar preparavam com muito capricho e carinho arroz, feijão, ovo, alface, tomate e, em raras oportunidades, um pedaço gostoso de bife, frango ou carne moída. Olha que comer carne era um luxo para filhos dos operários. Agora, o essencial é que existe uma lembrança em muitos luzienses: ônibus dos marmitex. E não pode se apagá-la, o tempo não pode apagá-la, pois este tempo de sacrifício revela como a solidariedade, o companheirismo fundam costumes desta comunidade. Imaginem esta cena. O motorista do ônibus vai passando de casa em casa, apanha as marmitas ainda quentinhas, feitas com afeto e carinho, cada uma amarrada em pano branco, para viajar até a Praça da Estação em Belo Horizonte e aplacar a fome dos trabalhadores. A labuta da manhã iniciava na madrugada. Acordar e tomar café lá pelas 4h30. A chegada do almoço era uma celebração para o estômago e os olhos. A fome corria em roncos nas barrigas, mas a boa e humilde refeição chegava como o melhor dos manjares, deliciada com voracidade e gula. Não faltava a brincadeira dos companheiros, que trocavam as marmitas ou pegavam emprestado o bife, mas era um ritual para aliviar a vida dura e sentir-se parte de uma comunidade. Havia aqueles que comiam nos cantos, pois sentiam vergonha da humildade que revelavam ao abrir a marmita. Mas os mais sensíveis compartilhavam os pedaços mais graúdos com amizade. Há quem carrega desse tempo as marcas deste sofrimento. Nós sabemos que ainda hoje muitos trabalhadores mais humildes ou por restrição médica fazem suas marmitas e vão vencer a vida. Mas o que precisamos fixar é que nesta época que a história esconde é que viveu uma geração que compartilhava a solidariedade e o companheirismo que fortalece esta boa gente. Danilo lembra ainda que havia entrega de marmitas através da bicicleta e no balaio, que eram levados para os trabalhadores na Frimisa, tecidos, saboaria e outros estabelecimentos comerciais ou industriais. Obrigado aos transportadores de gente e alimentos, os motoristas, senhores Ubiraci, Piaba, Bené, Mundico, Geraldinho, às famílias e os trabalhadores que deixaram um rastro de dignidade e exemplo na história para as novas gerações. Fizeram isso através do ônibus dos marmiteiros. Obrigado a todos que construíram este caminho que entra na boca, toca o estômago, mas, sobretudo, alimenta o coração de bons sentimentos. Antônio Galvão é poeta e economista. Apresentação de Bilá Bernardes.